Uma jovem, talvez uns 17 anos, acordava às vezes nas noites muito perturbada e assustada, em consequência de um pesadelo horrível, do qual só podia descrever como um homem vestido de preto, se aproximando cada vez mais dela de uma forma assustadora. Ela, em algumas vezes, explicou que naquele pesadelo era impossível para ela se mexer. E quando o homem misterioso esticava sua mão longa e assustadora para apanhá-la, ela simplesmente acordava. Seus pais lhe diziam para se acalmar que não passava de um pesadelo e que, embora muito assustador, não corria perigo de vida, até que lhe disseram para parar de ver filmes de terror, porque certamente, esse era o motivo de tais pesadelos, pois a garota era fã dos mesmos. No entanto, os sonhos se tornaram mais frequentes a ponto que a garota já estava com medo até de dormir. E nenhum dos remédios prescritos pelos médicos para dormir parecia funcionar para ela. Mas o pior, o muito pior, foi quando, em uma noite, à hora do jantar em família, a garota teve um episódio mais macabro. Ela começou a vomitar a comida na mesa. Seus olhos ficaram brancos e ela caiu no chão, sacudindo-se como se estivesse sofrendo de um ataque epilético. Porém, era algo que ela não sofria. Os pais, no entanto, viram a filha mudar com o passar dos dias. Quando ela estava bem, só falava do homem vestido de preto, que viria buscá-lo. Caso contrário, passava pelo chão gritando e falando em língua pouco compreensível. Seus pais, que eram muito religiosos, eles pensaram se tratar de um espírito possuidor, representado na figura do homem vestido de preto. A situação ficou tão terrível que os pais amarraram a garota na cama para evitar que ela se machucasse, já que por si só mostrava golpes e arranhões no corpo, causado por ela mesma, cada vez que entrava em transe. Eles acharam que a melhor solução era entrar em contato com um padre especialista em casos de exorcismos, que estivesse disposto a ver a sua filha, e foi isso que aconteceu. Eles localizaram o padre Roberto, que aceitou ver a garota. No dia seguinte, quando o pai estava programado para chegar, o padre estava chegando junto. A jovem estava particularmente perturbada e continuava falando do homem vestido de preto, que a levaria para o inferno. E embora estivesse amarrada à cama, fazia tudo para se libertar, garantindo que não poderia escapar assim. Os pais, em seu medo, a deixaram trancada enquanto o padre chegava. E depois que o padre chegou, depois de um tempo, ouvindo seus gritos e insultos, alguns golpes na porta anunciavam a chegada do padre Roberto. Ao abrir a porta e encontrar o padre, ele acenou de forma educada e, sem demora, perguntou onde estava a garota, para examiná-la. Os pais indicaram a morada do quarto da jovem. O pai foi lá, entrou e fechou a porta atrás do padre. Até a sala chegavam os gritos da jovem. Ouviam-se golpes, gritos como de animais, e os pais choravam de tristeza e abraçavam-se, esperando que tudo acabasse logo. E felizmente, para eles, esse momento chegou. Um silêncio absoluto vinha do quarto da sua filha, dando-lhes a entender que o exorcismo tinha terminado. Mas o pai
não saía. Nada acontecia. Ao ver isso, os pais da garota rapidamente foram para o quarto, ver como estava tudo, como estava sua filha. Ao abrir a porta e entrar, sentiram um ar frio, tão frio que podiam ver a sua respiração enquanto respiravam. Todo o quarto estava frio, mas misteriosamente não havia vestígios nem da filha e nem do padre Roberto. Todo lugar estava uma bagunça. Começaram a gritar seus nomes, mas eles não estavam. E só quando a mãe abriu a janela e viu as marcas e unhas, como se alguém tivesse lutado para não ser tirado do quarto, foi que se aterrorizaram ao pensar que talvez fossem as marcas das unhas da sua filha. E não só isso. Outra suspeita horrível invadiu o corpo deles quando se lembraram como a sua filha tinha medo do homem vestido de preto. Um homem como o padre Roberto, que tinha chegado à casa vestido com uma batina totalmente preta. Em uma zona rural esquecida pelo tempo, a fazenda de Gustavo e Nancy tornou-se uma lenda macabra, que poucos ousaram mencionar em voz alta. O que começou com uma história de abuso e vingança acabou envolvendo aqueles que a escutavam em um manto de terror. Gustavo, um veterinário respeitado de 35 anos, havia encontrado em Nancy uma jovem órfã de 19 anos, mais do que uma esposa. Encontrou uma vítima. Naquela quinta isolada, rodeada de silêncio opressivo, Nancy viveu um inferno por 3 longos anos. Golpes, humilhações e traições se acumularam como as sombras que espreitavam cada canto da propriedade. E, apesar das visitas ocasionais da amável família de Gustavo, ninguém conseguiu salvar Nancy do horror cotidiano que ela suportava. Até que um dia, o seu espírito partido encontrou em desespero uma faísca de determinação. Porém, em uma noite, Gustavo voltou para casa bêbado, como de costume, exigindo que Nancy lhe servisse mais álcool. Ela obedeceu, mas desta vez misturou em sua bebida um poderoso tranquilizante destinado a cavalos. Gustavo, ao beber o tranquilizante, junto com a bebida, caiu no chão como um saco de carne. E Nancy, com uma mistura de medo e ódio, arrastou-o para a corrala vazia dos porcos. Lá, o amarrou e cavou uma vala, confiando que o sedativo faria o resto. Mas em sua vingança, deixou um último ato. Não cobriu completamente seu rosto, querendo ver a morte refletida em seus olhos ao amanhecer. Porém, quando o sol iluminou a fazenda, Nancy foi acordada pelos gritos de Gustavo. O que ela acreditava ser um espírito vingador era, na verdade, o seu marido vivo, furioso e cheio de ódio. Suas ameaças ecoavam entre as paredes da casa. Ela, aterrorizada, Nancy pegou numa pá e bateu-lhe até deixá-lo inconsciente. E depois de tapar o rosto com um saco, não se atreveu a terminar o trabalho. Nos 4 dias seguintes, os gritos e súplicas de Gustavo a atormentaram. Nem as paredes grossas da casa conseguiram conter o eco da sua agonia.
Desesperada por insônia e arrependimentos, Nancy então decidiu tomar o mesmo remédio que tinha usado contra Gustavo, procurando fugir dos gritos. Misturou uma quantidade semelhante à que deu ao Gustavo em um copo de água, mas mal conseguiu sentar-se em uma cadeira quando o sonho a reclamou. Uma semana depois, os pais e o irmão de Gustavo chegaram à fazenda, pois eles estavam sentindo falta de notícias do Gustavo e da Nancy. Ao adentrarem na casa, um fedor insuportável recebeu-os. Encontraram a Nancy sentada em uma cadeira, seu corpo já em avançado estado de decomposição, pois a dose que ela tomou foi letal para ela. Ela nunca acordou. Lá fora, na currala, descobriram os restos mortais de Gustavo, parcialmente devorados pelos porcos que pareciam os únicos sobreviventes da fazenda. Depois de enterrar os dois, a família tentou cuidar da fazenda, mas infelizmente logo começaram a experimentar fenômenos assustadores. Nas madrugadas, os gritos de Gustavo ecoavam entre as corralas, misturados com o soluço de Nancy. Dentro da casa, as cadeiras se mexiam sozinhas e as portas rangiam como se alguém as empurrasse do outro lado. Sem poder suportar a constante perseguição do sobrenatural, decidiram então vender a propriedade, mas ninguém quis comprá-la. A fazenda então foi abandonada, coberta por ervas daninhas e transformada em um lugar que os locais evitavam. E com o tempo foi colocado um aviso: não se aproxime da fazenda dos arrependimentos. Se você se atrever, dizem que ouvirá os gritos de Gustavo pedindo ajuda e as súplicas de Nancy, presos em um tormento eterno. Em uma noite, estava sozinho em meu apartamento, no quinto andar do prédio. Minha namorada, Vanessa, chegava às 11 horas da noite do trabalho. Eu estava de folga, mas a diarista Neide foi embora às 8 horas da noite. Às 9 horas da noite, liguei a TV para ver novela, mas aí adormeci. Quando acordo às 23 horas, acordo com a minha namorada chegando do trabalho, mas sem falar nada, se trocou, trocou de roupa, mas sem tomar banho, o que era incomum. Se deitou ao meu lado sem falar nada e muito quieta nesse momento. Eu comecei a sentir algo estranho, mas acabei dormindo. Quando deu meia-noite, o telefone tocou. Era o meu cunhado falando que a minha namorada Vanessa tinha sofrido um acidente e faleceu. Aí, nesse momento eu descobri que o lado de Vanessa estava vazio, intocável. E me dei conta de que aquela pessoa ao meu lado não era minha namorada. Eu fiquei paralisado pelo choque e pelo terror do que poderia estar acontecendo. Pedi desesperadamente para o meu cunhado repetir sua afirmação, na esperança de que fosse apenas uma brincadeira de mau gosto. Mas ele repetiu a notícia com a voz trêmula e cheia de pesar. Vanessa realmente havia sofrido um acidente e falecido no local. A realidade caiu sobre mim como uma tonelada de tijolos.
Mas quem era a pessoa deitada do meu lado? O que estava acontecendo? Com o coração acelerado, virei-me para olhar a figura que estava ali, imóvel e silenciosa. Para minha surpresa e horror, não havia ninguém. O lado da cama onde minha namorada supostamente estava, deitada, estava intocável, como se nunca tivesse sido ocupado. Uma onda de arrepios percorreu todo o meu corpo, e um sentimento de pânico consumiu minha mente. Percebi então que a presença que eu sentia ao meu lado não era humana. Era algo sobrenatural, algo sinistro que havia se aproveitado da minha distração e adormecimento para se aproximar de mim. Nesse momento, a sensação estranha que eu havia sentido quando Vanessa supostamente chegou ganhou um significado sombrio. Fui tomado pelo medo, imaginando o que poderia ser e quais eram suas intenções. Corri para trancar todas as portas e janelas, rezando para que aquela entidade não encontrasse uma maneira de entrar no apartamento. A noite se arrastou lentamente. Cada estalo, cada som desconhecido fazia meu coração disparar. Eu me sentia completamente vulnerável e indefeso diante do desconhecido. Me perguntava se Vanessa estaria em paz, se ela me protegeria dessa entidade maligna. À medida que o dia amanhecia, a presença desaparecia gradualmente. Não tive coragem de sair do apartamento até ter certeza de que estava sozinho novamente. Fui assombrado por aquele evento traumático pelos dias seguintes, me questionando se aquilo tudo havia sido apenas uma alucinação causada pelo choque e pelo cansaço. Meses depois se passaram desde aquele incidente, mas a memória continua viva em minha mente. Nunca mais me senti à vontade em meu apartamento, e a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu por completo. Agora, sempre que durmo, eu durmo com a luz acesa e mantenho todos os cômodos iluminados durante a noite. Nunca mais me senti verdadeiramente seguro. E o trauma daquela noite solitária no quinto andar nunca me abandonou.